20 para um dado, porque cresceu a mortalidade por infarto entre mulheres de 18 a 55 anos, é o que aponta um novo posicionamento da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Cerca de 62% dos óbitos por infarto entre mulheres de 15 e 49 anos no período de 1990 a 2019. Nós vamos conversar sobre o tema com a diretora científica do Departamento de Cardiologia da Mulher da Sociedade Brasileira de Cardiologia, a nossa conterrânea, doutora Regina Coeli ou Coeli, doutora? Me corrija, por favor. Bom dia. Mas para ser mais exato, é Celli, certo? Celli. Puxando do latim, olha do aí. latim. Mas pode chamar de Celli. Pronto, nenhum nem outro. Estamos aqui discutindo nos bastidores. Tá certo, então. Para essa entrevista, Yuri Costa participa aqui com a gente também, tá? E a gente queria começar sabendo, doutora, existe uma explicação para esse aumento de mulheres vítimas de infarto? Olha, é muito satisfatório a gente ter essa visão atualmente da saúde cardiovascular da mulher. Porque, na verdade, esses aspectos eram desconhecidos, né? E desse desconhecimento, você vem a não percepção da realidade. Isso representa uma negligência em termos de estudos científicos que não levaram à percepção através dos estudos científicos, né? Então, mas o que é importante hoje é perceber essa realidade. E essa realidade é extremamente significativa. Aqui também no Ceará, que esse trabalho traz uma realidade também em todo o Brasil. E de 1990 a 2019, no Ceará, foi de 27,4% para 34,2%. Então, é um aumento significativo e que a gente tem que levar em considerações várias variáveis, tá? Quais seriam, então, doutora, essas variáveis? Sim. Acredito que a alimentação é uma delas. Mas esses mais são os tradicionais, entende? Os tradicionais, a hipertensão, diabetes, o fumo. Uma coisa importante que a gente tem que focar são os específicos na mulher, que são exatamente os contraceptivos orais de mais de 35 anos, a mulher usar com mais de 35 anos e durante mais de 10 anos, tá certo? O cigarro, a obesidade, que está sendo muito frequente atualmente, é um problema de saúde mundial, e também considerar fatores novos. Quais são esses fatores novos que te levaram a essa percepção? São os eventos adversos na gravidez, a paciente que tem, a gestante que tem pré-eclâmpsia, que é a hipertensão na gestação, a paciente que tem um filho por prematuridade, que é outro fator importante, e também a paciente que tem o recém-nascido com baixo peso. Todos estão relacionados que aquela paciente, na verdade, a gestação fez com que florescesse problemas que ela já tinha até de hereditariedade também, e que no final da vida, ou mais tarde, ou depois de décadas, aconteça eventos cardiovasculares, principalmente a doença isquêmica cardíaca. Outro fator importante que eu gostaria de lembrar é que atualmente existe um número significativo de mulheres com câncer fazendo tanto radioterapia como quimioterapia. E essas alterações, principalmente da rádio, da quimio, né, pesadas, que a mulher faz principalmente do câncer de mama, ela afeta também o coração. E essa percepção vai ser só depois de alguns anos, até 20 anos depois, você vai ter uma repercussão desses fármacos e da radioterapia no coração. Então, é muito importante essa percepção de que você que fez quimioterapia ou radioterapia também tem que fazer um segmento cardiológico para fazer com que, na verdade, seja acompanhada e preventivamente fazer um acompanhamento para não evoluir para outras complicações, tanto de infarto, como também de outras consequências do infarto, como a insuficiência cardíaca. Doutora, historicamente a gente vem vendo, inclusive algumas pesquisas apontam para isso, né, de que a população mais jovem está buscando uma vida mais saudável,
né? E aí, quando a gente se depara com dados assim de infarto, principalmente nós trouxemos aqui óbitos relacionados a mulheres a partir de 15 anos, né? Seriam ali os dois extremos de um costume, um hábito social de quem ou se cuida muito ou é completamente, acho que a palavra seria desleixado, né? Com a própria saúde e com esses cuidados preventivos, em especial na adolescência. O importante, que eu acho interessante que você está puxando, é que pouca gente percebe que a síndrome do ovário policístico, aquela menina que tem o cabelo muito, muito peludo aqui na pescoço, inserção baixa do cabelo aqui, cheia de acne, ela às vezes com obesidade ou não, dependendo, elas são hiperandrogênicas, ela tem mais hormônio masculino que prepondera, fazendo com que haja uma síndrome metabólica, ela seja gorda, por causa da resistência à insulina, e que vai desenvolver, com certeza, eventos cardiovasculares numa faixa muito mais nova, tá certo? Porque a doença coronariana na mulher em si, ela tem mais prevalência nos homens, é natural isso, mas a mulher, depois de 10 anos em relação aos homens, ela começa a ter mais doenças. Por quê? Porque predominantemente está no período de menopausa e com mais de 70 anos você tem a deprivação com a menopausa do hormônio, do estrógeno, que faz uma proteção danada. Então, os extremos seria esse período da menopausa, né, que você realmente tem que ter cuidado, e isso é em torno de 70 anos de idade. E essas meninas que têm essas alterações hormonais no início desse período e também durante esse período, né, tanto nos extremos, tem período gestacional. Que aí no período gestacional existe uma mortalidade ainda grande. Yuri Costa. Doutora Regina, a senhora estava falando sobre fator de risco, né, entre eles o uso prolongado aí de contraceptivos. Mas quando tem, por exemplo, um tratamento, né, a longo prazo, para quem está fazendo tratamento já justamente com o uso de contraceptivos. Né? Já com outras doenças, justamente com esse uso de contraceptivos, né? É aquela que sempre questão que tem remédio que cura uma coisa, compromete outra, nesse sentido? Sim, com certeza. A história dos contraceptivos orais é de muito tempo, né, que começaram a ser usados. Atualmente, realmente, os mais novos, a dosagem de estrógeno, de progestágeno é muito pequena. Mas entenda, se eu acrescento que você vá fazer com que a pessoa seja fumante. Só um instante, por favor. A pessoa seja fumante e além disso, obesa, com uso contínuo, esse mesmo exame, esse mesmo uso de contraceptivos vai fazer com que haja um processo de aterotrombose. Então, ele tem essa realidade, tanto é que no início dos contraceptivos orais, existiam muitos tromboembolismos, né, como embolia pulmonar, doenças que levam à formação de trombo, também relacionado por causa do uso contraceptivo oral. Hoje, realmente, existe uma diminuição muito significativa disso, mas, ressalto, mais de 35 anos, com mais de 10 anos de uso da droga, do anticoncepcional, e obesidade, sedentarismo, tudo, faz com que, na verdade, esse conjunto de fatores façam com que realmente exista essa probabilidade de desenvolver doença aterotrombótica, principalmente infarto. Doutor, e que tipo de exames podem identificar ou índices desses exames tradicionais que nós estamos, né, mais acostumados a fazer, exames de rotina? O que é que já pode ali sinalizar um alerta, algo que já chame a atenção para uma investigação maior, no caso, buscar aí diretamente o especialista, o cardiologista? O importante que eu acho é que a gente nunca pode se esquecer que a gente vem do pai e da mãe. Então, a hereditariedade é um fator muito importante. Então, porque eu não me lembro. Não, mas pergunte a quem teve convívio. Desculpa, viu? Não, imagina. Vida de médico, vida não tem de jeito. Médico, com certeza. Olha, desculpa.
em relação à hereditariedade, é um fator forte. Por exemplo, você tem a história de um pai que morreu com menos de 60 anos de idade com infarto do miocárdio. É uma doença arterial coronariana precoce, tá? Em homens. Então, esses fatores hereditários são extremamente importantes e que são, às vezes, negligenciados, porque a resistência de você perceber que você pode ter doença coronariana é grande, né? Ah, doutora, mas eu não tinha nada. Sim, mas a gente envelhece e o processo de envelhecimento está acompanhado desse processo de arteriotrombose em pacientes geneticamente predispostos. Essa é a doutora Regina Celli, diretora científica do Departamento de Cardiologia da Mulher da Sociedade Brasileira de Cardiologia, falando exatamente sobre o crescimento aí da mortalidade por infarto entre mulheres de 18 a 55 anos. Doutora, muito obrigada, viu, pela disponibilidade aqui com a Jangadeiro Band News. Pois não, qualquer coisa a gente está aqui, tá bom? Muito Obrigada. obrigada também. Agradeço aí a oportunidade de esclarecer esses fatos. Obrigada demais. 10 horas mais 16 minutinhos. Lembrar que a entrevista fica salva lá na nossa live